Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, quem está acordado, invocar, clamar o nome do Senhor. Mas quem ainda está dormindo, não esqueça também, clame assim que se acordar o nome do nosso Senhor. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, começar a invocar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem Ezequiel capítulo 16, 44 ao 17, 24. Hebreus capítulo 8, Salmo 106, 13 ao 31. E Provérbios 27, 7 ao 9. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo com certeza. Se vocês lerem com o coração completamente para o Senhor, com certeza Ele vai falar aos vossos corações, amém? Louva-se Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, pelo menos um versículo, eu tenho certeza Deus tem falado no seu coração, podemos continuar assim no alimento diário. Quem tem, quem não tem, pode ouvir e também desfrutar, amém? Alimento diário, cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Ó Senhor, baseado no livro do Evangelho de João, amém? Louva-se a Deus. E o título geral é Não Desperdice Seu Tempo. Ouça novamente. Não desperdice seu tempo. Senhor Jesus, escrito pelo amado Pedro, nosso amado Pedro Tom, um irmão profeta, e Deus tem falado bastante na sua palavra, com a sua palavra, amém? Louva-se a Deus. Tem usado bastante Ele para falar a sua palavra. E nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E hoje, terça-feira, graças ao Senhor, o título da semana é Uma Visão de Águia. Louva-se a Deus. E tem vários versículos na leitura bíblica e capítulos, mas é bom a gente reler, porque relendo, com certeza Deus pode nos clarear mais e dar luz dentro de você, na sua palavra, com a sua palavra. Louva-se a Deus. Lê coração, Lucas 24, 32, que diz para mim, todos vocês disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, que foi aqueles dois jovens no caminho de Emaú, né? Falando, e o Senhor encostou perto deles. Vocês sabem a história, né? É bom reler novamente. E hoje vai falar sobre o ministério do apóstolo Pedro. Louva-se a Deus. Muito boa leitura. E ele começa nos encorajando e dizendo, estamos vendo quanto o Senhor tem feito em nosso meio atualmente. Eu estou vendo. Esta obra é de Deus, pois homem nenhum consegue realizar esse trabalho. Ouçam novamente. Esta obra é de Deus. Homem nenhum consegue realizar esse trabalho. As irmãos, devemos adorar o Senhor, pedir-lhes simplicidade, para que em sua palavra, crer em sua palavra, e arrependermos de qualquer rebeldia, desobediência e dúvida quanto à palavra de Deus. Somente assim poderemos cooperar com Ele para fazer sua vontade.
espalhando o evangelho do reino por toda a terra habitada e edificando a igreja. Então, aqui já diz tudo. Primeiro, homem nenhum consegue fazer a obra de Deus só pelo Espírito Santo, por Ele mesmo. E eu e vocês pedir simplicidade, se arrepender, para nós não ficarmos em dúvida, ou seja, em cima do muro, sobre a palavra de Deus. Amém? Louva a Deus, vamos ser simples, obediente à palavra de Deus. Amados irmãos, lembre-se bem disso, irmãs. Nós não fazemos parte de uma entidade religiosa, e sim somos membros do corpo de Cristo, um organismo vivo. Ouçam bem, amados irmãos, precisamos cada vez mais dessa realidade de nós. Então, amados irmãos, nós fazemos parte desse corpo vivo de Cristo. E um corpo vivo, ele se movimenta, ele não é parado. Não temos entidade religiosa. Nós somos do corpo de Cristo. Nós somos meramente, lembre-se bem, do corpo de Cristo. Precisamos cada vez, amados, mais dessa realidade de nós. Não somos meramente pessoas que se reúnem, mas somos corpo, somos mesmo do corpo de Cristo. Então, pessoas que só fazem se reunir, vai para o local de reunião, ouve uma bela mensagem, pronto, quando termina vai embora e fica por isso mesmo. Não, nós da igreja precisamos se reunir sim, mas cooperar para a edificação do corpo de Cristo, para a sua igreja. Amém? Louva-se a Deus. Não pode haver disputa, lembre-se bem disso. Amamos os membros, porque amamos o corpo. Então, amados irmãos, quando eu e você estamos amando os membros do corpo de Cristo, não pode haver o quê? Não tem perigo. Se amarmos com sinceridade como Deus, não pode haver disputa entre nós, nem ciúme e nem inveja. Amados irmãos, amadas irmãs, apanhamos uns aos outros porque queremos a edificação do corpo de Cristo. É com esse sentimento que abordaremos o escrito de João. Então aqui o irmão já disse tudo. Eu e vocês precisamos amar uns aos outros. Amar os membros do corpo de Cristo. Amém? Louva-se a Deus. E lembre-se bem disso. O Senhor nos tem dado revelações grandiosas pelo escrito de Paulo. Não há dúvida de que o apóstolo Paulo, em sua época, foi o que? Escolhido por Deus para receber a revelação da sua economia, ou seja, do seu plano, o plano de Deus, né? Para o homem. Ó Senhor Jesus, é que tem muito esta. Lembrando sempre que Jesus é a palavra viva que desceu do céu. Não podemos ficar mais em dúvida. Quando ele falava, a palavra estava o quê? Realizava a obra de Deus. A palavra tem um lugar muito especial na obra de Deus. E os escritos de João nos mostram isso. Amados, Jesus foi usado por Deus por meio do corpo físico até sua morte. Lembre-se bem disso. Por isso que ele desceu. Após ter sido ressuscitado, Jesus recebeu um corpo de glória, diferente daquele corpo carnal, né? Antes de sua morte e ressurreição, Jesus era reconhecido nesse corpo carnal, o primeiro corpo que Deus lhe dera. Mas depois de sua morte e ressurreição, ele ganhou um corpo espiritual ressurreto. O corpo espiritual não tinha a mesma aparência do corpo natural. Por isso os discípulos tinham dificuldade de reconhecê-lo quando ele apareceu após sua ressurreição. Os discípulos só reconheciam que era Jesus quando ele falava, porque ao falar a palavra saía com o quê? Com poder, lhe fazia arder o coração, que nós lemos agora no hora ali, né? No caminho de Emaús, né, gente? A presença de Jesus não está no que é físico, mas na palavra. Quer contatar o próprio Senhor Jesus? Lê a palavra, abra o coração para a palavra. Amém, amados? Louva-se a Deus. Quando Jesus falava, sua palavra indica sua presença. Dessa forma, se ao ler esse texto, Jesus estiver lhe falando, você sentirá o coração arder, sentirá a presença de Deus. Graças a Deus. Então, amados irmãos, vamos abrir o coração para que essa palavra possa arder dentro do nosso coração e nós sairmos para pregar o Evangelho. Amados irmãos, amadas irmãs de ouvinte, era preciso que seus discípulos estivessem reunidos em Jerusalém para Deus, Pai, cumprir sua promessa de
de derramar seu Espírito sobre toda a carne. Senhor Jesus, isso aconteceu em Pentecostes, né? Ali em Atos capítulo 2, né? Vocês podem ler que vão entender. E também continua na casa de Cornélio, né? O Espírito Santo também os batizou para dentro do corpo de Cristo. Onde foi isso? Lá em Atos 10, na casa de Cornélio. Assim como já havia batizado no dia do Pentecostes, os judeus que creram. Lembre-se, por isso que Paulo diz o quê, né? Eles foram batizar os judeus para dentro e introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Por isso essa razão é que Paulo diz assim, não, lá em Colossenses 3:11, Paulo diz, não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, ouçam bem, porém Cristo não foi, é tudo em todos. Somos todos membros do corpo de Cristo. Então, não adianta nós fazermos diferença. Não adianta nós querer dividir o corpo de Cristo. O corpo é um. Lembre-se bem disso. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, que fique claro que o nosso Senhor está falando no nosso coração, que nós precisamos avançar, precisamos cooperar para a edificação da igreja e que o corpo de Cristo possa ter, nós como corpo de Cristo possa ter essa realidade que só existe um corpo só, amém? Louva-se a Deus que o Senhor tenha falado aos nossos corações. Mas antes de terminar, eu quero escrevi, aliás, meu pequeno pontinho. Eu escrevi o seguinte: amados, sabemos que homem nenhum consegue fazer a obra de Deus, só o Espírito, mas podemos pedir-lhes simplicidade e crer com sinceridade na sua palavra. E se arrependermos de qualquer rebeldia, desobediência e dúvida quanto à sua palavra, que é a palavra de Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesta manhã, que o Senhor possa ganhar mais e mais os nossos corações, que possamos ser irmãos, irmãs e ouvintes que ouvem a palavra e as pratica, deixando o Espírito arder nos vossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.